Olá, bom dia. Essa videoaula será sobre cinética química. Meu nome é Fabiane Alves, meu RA é 21037810 e essa aula está sendo para ser entregue para nossa P2 com o professor Anderson Rosário. Bom, eu sou estudante da Universidade Federal do ABC. Essa matéria é chamada de Transformações Químicas. Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Só um momento. Bom, se pararmos para pensar, algumas reações químicas acontecem com mais rapidez e outras vão ocorrendo cada vez mais lentamente. Nem toda reação química ela acontece no mesmo tempo. Umas demoram horas, outras demoram dias, outras demoram anos e algumas levam somente uma fração de segundo para acontecer. Então, as velocidades das reações, elas são diferentes. Se a gente for pensar no processo de digestão, o processo de digestão é um processo bem demorado, né? Dependendo do que a gente come, às vezes demora até dias para ser feito, né? Porém, uma explosão é de instantânea, né? Milésimos, frações de segundos. Então, se a gente for observar aqui no slide, a gente tem algumas dessas reações químicas, mas na verdade, às vezes a gente precisa controlar essas reações, né, tornando-elas mais rápidas ou mais lentas. Tudo vai depender do que a gente precisa. E a cinética química, ela é exatamente isso. Ela é a área que a cinética química, ela vai ser é a área da química que vai estudar a velocidade das reações e os fatores que alteram essa velocidade, né? Então a gente tem que saber o porquê que eles alteram e como fazer essa reação aumentar de velocidade ou diminuir, dependendo daquilo que a gente necessita. Bom, de algumas reações químicas que nós temos aqui, bom, a gente tem aqui a reação de ácido e base, que é uma reação instantânea. A formação da ferrugem, sabe aquela ferrugem chata que às vezes pega, por exemplo, uma máquina de lavar? Então é uma ferrugemzinha que vai começando no início, vai demorando, às vezes pode demorar até anos para ela se formar. Até mesmo aqueles portões antigos que tinham de ferro, né? Ia demorando muito tempo, com o passar dos anos, que ele ia formar essa ferrugem. A dissolução de uma pastilha efervescente, quando a gente precisa tomar aquela vitamina C, que a gente joga lá a pastilhinha efervescente dentro do copo de água, em alguns segundos ela já está dissolvida. Decaimentos radioativos, que às vezes levam bilhões de anos, né? Lembra de Hiroshima, né? Muito tempo que aconteceu, vários anos, e ainda está aquela situação. Queima de uma vela pode levar algumas horas, né? Dependendo do tamanho delas. O farito de fósforo leva somente alguns segundos, que é aquele tempo da gente acender, já houve uma reação química. As rochas, a gente viu a formação do mundo desde o início, né? Lá no iniciozinho. Então, milhões e milhões de anos se passaram até a gente ter a formação que o mundo tem hoje e, inclusive, nós ainda estamos em constantes transformações. Então, a gente vê que reação química existe o tempo inteiro e, às vezes, a gente nem tem essa noção, a gente nem observa. Né? A gente passa despercebido, mas no dia a dia a gente presencia várias reações químicas, algumas muito rápidas, né, praticamente espontâneas e instantâneas, ou outras que demoram muitos e muitos anos para ocorrer. Bom, então velocidade média. Então, a velocidade média de uma reação química ela pode ser dada através da variação da concentração, certo? Isso daqui que a gente está vendo é a variação e entre colchetes aqui é a concentração. Pelo tempo da reação, né? Então, a gente tem aqui variação da concentração pela variação do tempo. Essa é a velocidade média. Lembrando que cinética química é exatamente isso, ela estuda a velocidade das reações, né? Então, aqui nessa equação que nós temos a velocidade média, né, que vai ser dada por mol por litro por segundo, a variação da concentração por mol por litro, e a variação de tempo pode ser por segundo, minuto ou hora, tudo depende. E essa velocidade, ela vai estar em módulo, tá? Porque o resultado tem que ser positivo, pois a
velocidade tem que ser positiva, tá bom? Então, vamos ver um exemplo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, observe a transformação do acetileno em benzeno. Né? Então, a gente tem aqui 3 moléculas, né, de carbono 2, hidrogênio 2, e vai se transformar em carbono 6, hidrogênio 6. Então, para calcular essa velocidade média, né, até o processo, a gente pode calcular até o processo final, ou então parcial. A gente pode querer saber no primeiros 2 segundos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então, tudo depende. Então, a gente tem ali a concentração em mol do C2H2. E embaixo ali a gente vai ter na tabelinha o tempo, né, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tá? Então, aqui no cálculo da velocidade final de 4 minutos, tá? Então, aqui nós temos velocidade final de 4 minutos, uma concentração de 0,9, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aquela inicial, a final, menos a inicial, variação, né? Certo? Do mesmo jeito que a gente fazia, variação de espaço e tal. Então, a gente vai fazer 0,9 menos 3,5, certo? Dividido por o tempo inicial, o tempo final, menos o tempo inicial. Então, 4 menos 0. Lembrando que tem que colocar o módulo. Então, vai ficar 0,9 menos 3,5 dividido por 4 menos 0. A velocidade média vai dar 0,65 mol por litro. Se a gente quisesse fazer o cálculo da velocidade entre o primeiro e o segundo minuto, nós também faremos do mesmo jeito. Vamos retornar lá. Então, aqui. Entre o primeiro e o segundo minuto, 2 é a inicial, 2,7 é o final, 2 minutos, 1 minuto. Vamos voltar lá. Vai dar 0,7 mol por litro. Certo? Então, essa fórmula nos dá a oportunidade de a gente escolher qual é o momento que a gente quer descobrir a velocidade. Isso é muito interessante. Bom, nós temos aqui as unidades que podem aparecer. Então, o que acontece? Pode aparecer mol por litro por segundo, mol por litro por minuto ou mol por litro por hora. Tudo depende de qual é o tempo que ele vai passar para você no exercício. Então, temos que tomar cuidado na hora de colocar a unidade, tá? Principalmente ali, segundo, minuto ou hora, tá bom? E às vezes eles dão separado também, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, conhecendo as informações de um participante da reação, se a gente conhecer a informação de apenas um, a gente consegue calcular a velocidade dos outros participantes. Então, às vezes, no exercício, eles vão dar somente um valor. Então, às vezes a gente consegue saber a velocidade dos outros participantes e até mesmo a velocidade média de toda aquela reação. Veja aqui, por exemplo, nessa síntese da amônia, tá? Então, nitrogênio 2 gasoso mais 3 moléculas de hidrogênio 2 com estado gasoso vai dar ali a amônia, né? Que 2 moléculas de NH3. Então, ali, dividindo-se a velocidade calculada para qualquer de um dos participantes pelo seu próprio coeficiente estequiométrico, será encontrado um resultado igual ao mesmo cálculo feito aos demais participantes. Então, ali, praticamente uma regra de 3, né? A gente vai ter a velocidade média de cada um deles separadinhos, certo? Cada um deles separados sempre vai ser igual. E embaixo vai ser simplesmente aqui o coeficiente estequiométrico dele que a gente vai colocar, certo? Como mostra aqui nesse quadro branco. Então, a gente vai ter lá a velocidade de N2 é a velocidade ou a taxa de consumo do N2. Lembrando que aqui nós temos os reagentes e aqui os produtos, né? Então, aqui são eles que serão consumidos. E aqui no NH3 está falando velocidade ou taxa de aparecimento ou formação, quer dizer, porque ele vai juntar, tá? Então, é diferente, aqui eles são consumidos e aqui eles são formados. Então, dividindo-se, tá certo, deixa eu passar aqui. Então, um exemplo, falando lá daquela amônia, né? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, de acordo com a reação da síntese da amônia, veja o problema seguinte. Então, o gás hidrogênio, certo? Então, vou voltar lá. Esse aqui, o gás hidrogênio, é consumido a uma taxa, então a taxa de consumo dele é de 18 mols para cada 4 minutos.
Então, ele quer que calcule a velocidade de consumo do N2 e a taxa de formação do NH3, a massa consumida por H2 por minuto e a massa obtida por NH3 por minuto. A gente nunca iria imaginar que ia conseguir, com apenas uma informação, a gente ia conseguir descobrir tudo isso, mas conseguimos. Então, vamos lá. Velocidade de consumo do N2, certo? A velocidade de consumo do N2, a gente vai ter aqui uma molécula de nitrogênio para uma quantidade de mols que a gente não sabe. Para 3 moléculas de hidrogênio por 18 mols, certo? Então, vamos lá, fazendo regrinha de 3, coisa básica, nós descobrimos que o X ali, 6 mols. Ok. Só que não é isso que a gente precisa da velocidade de consumo, certo? Aqui a gente achou somente, né, a taxa de consumo do N2. Então, vamos voltar. Então, a gente tem que 6 mols é a cada 4 minutos, certo? Porque aqueles 18 mols é a cada 4. Então, cada 6 a cada 4 minutos. A gente precisa saber quantos mols vai até 1 minuto. Então, fazendo regrinha de 3 de novo, coisinha básica, né? Ensino fundamental. Vai lá, 6 multiplica 1 vai ficar igual a 4x. X dividido por 6 dividido por 4. X é igual a 6 dividido por 4. E vai dar 1,5 mol por minuto, certo? Então, já resolvemos a alternativa A. Na alternativa B, a taxa de formação do NH3, como que vai ficar? A gente tinha 3 mols de H2, certo? Para 2 mols de NH3. Não, na verdade, desculpa, 3 mols de H2 para 18 mols, certo? Nós tínhamos taxa de 18 mols. Nós temos 2 mols de NH3 por uma taxa de que a gente não sabe. Regrinha de 3 novamente, digamos que nós temos 12 mols de NH3. Então, como do mesmo jeito que na alternativa A, nós não temos, não está completo, a gente precisa de uma outra informação. Então, a gente sabe que 12 mols ali corresponde a 4 minutos. A gente precisa saber para 1 minuto. Então, 12 para 4, x para 1, descobrimos que ele tem a velocidade de 3 mols por minuto. Tá ótimo? Então, a gente está excelente. Taxa de formação do NH3, porque ele é o produto. E velocidade de consumo, porque ele é o reagente. Por isso que muda. É a mesma fórmula, mas muda a forma de você chamar esse resultado. Bom, lá na C. Na C, nós temos lá a massa consumida de hidrogênio por minuto. Então, nós temos que 18 mol para 4 minutos, como foi a informação que eles nos deu logo no início do exercício. E a cada x, a gente tem 1 minuto. Então, fazendo a regrinha de 3 novamente, nós chegamos que é 4,5 mol para 1 minuto, certo? Só que a gente tem uma molécula de hidrogênio para 4,5 mol. E esse uma molécula corresponde a 2 gramas. Quantas gramas corresponde, quantas gramas ela foi consumida por minuto? Então, a gente viu lá que foi 9 gramas por minuto. Você está vendo que tudo a gente está conseguindo somente com uma informação de 18 mols a cada 4 minutos. É realmente incrível, a gente poderia não imaginar que isso iria acontecer. Bom, a alternativa D, a massa obtida de NH3 por minuto. Como que nós vamos fazer? Então, nós temos ali 3 moléculas de hidrogênio que correspondem a 18 mols. E 2 moléculas de NH3, desculpa, que corresponde a X mols. E a gente chega que a resposta foi 12 mols. Só que esse 12 mols não é por minuto, esse 12 mols é para cada 4 minutos. Então, se é para cada 4 minutos, quanto que é para cada 1 minuto? Regrinha de 3, baba também, 3 mols por minuto. Mas não é isso que ele está perguntando, porque isso que a gente conseguiu foi a taxa de formação da NH3, que a gente até tinha procurado na alternativa B, né? Nem precisava fazer. Na verdade, que é a massa. Então, a gente tem que 1 mol de NH3 corresponde a 10 gramas. Quanto corresponde 3 mols de NH3? 3 gramas por minuto. 3 gramas. 30 gramas, desculpe. Então, nós temos 30 gramas. Tudo bem? Bem simples, né, o exercício. Então,
daí é excelente pra gente. Bom, vamos passar. Então, o que acontece aqui? Durante uma reação química, a concentração do reagente, esse aqui é o Bzinho, tá? Então, aqui a gente tem a concentração por tempo nessa escalinha, concentração mol por litro, e aqui o tempo. Então, a concentração do reagente, esse aqui é o reagente, vai diminuindo enquanto a concentração dos produtos vai aumentando. Então, o reagente vai diminuindo, porque ele vai queimando, e o produto vai aumentando, certo? É assim que vai funcionar aqui esse esquema. Bom, nessa outra aqui, nós também temos a concentração do reagente A pelo tempo. Então, a concentração do reagente, ele pode não chegar a zero, certo? Às vezes o reagente não chega a zero. Se a concentração do reagente for diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. Quando terminar a reação, daí a velocidade vai ser zero. Então, a velocidade sempre vai aumentar de acordo com a concentração do reagente, diminuindo, né? Se o reagente diminuir, a velocidade da reação vai diminuir também. Espero que esteja sendo clara e vocês estejam entendendo. Então, a velocidade de consumo e de produção. Aqui nós está escrito também, ó, esse aqui seriam os reagentes, certo? Reagentes e os reatantes. Reagentes e reatantes, certo? Reagentes e reatantes. Tudo bem? Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, certo? Reagentes é igual a reatantes. Bom? Então aqui, ó. Reagentes igual a reatantes. Então, o nome pode parecer complicado, mas é a mesma coisa, ok? E aqui nós chamamos de mesmo de produto, tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Então, velocidade média de consumo é a medida de reagente que é consumida. Então, a velocidade média de consumo, o que acontece com o reagente nesse caso aqui? Então, a gente tem aqui aquela fórmulazinha que a gente viu anteriormente. Como que funciona a velocidade de consumo dos reagentes? Aqui tá vendo que a concentração tá negativa? Por que é um valor negativo? Porque ele é aquele que vai ser consumido, ele que vai diminuir. Então, a concentração de reagente já tem que ser um valor, valor negativo. Então, e aqui nesse caso, ela vai diminuir, né? A reação vai ser consumida, vai desaparecer na reação por unidade de tempo. Então, aqui a gente tem a concentração pela unidade de tempo, né? Concentração aqui por conta do A e do B dos dois reagentes. Nesse caso aqui seria do NaOH, hidróxido de sódio, e aqui o sulfato de... eu esqueci. Enfim, lembrando que aqui embaixo, o que vai é o coeficiente estequiométrico. Bom, nesse caso da velocidade de formação dos produtos, então os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Os reagentes sempre é negativo, porque está diminuindo, e os produtos positivo, porque ela está aumentando. Então, aqui a variação da concentração, o valor não é negativo, ele é positivo. Então, a velocidade média de produção é a medida do produto formado durante a reação por unidade de tempo. Então, vai funcionar do mesmo jeito, é a concentração daquele produto, formação do produto por unidade de tempo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, qual é a condição para que ocorra uma reação química, tá? Então, a equação química, ela pode apresentar coeficiente estequiométrico. Desculpa, vamos mudando aqui. Então, para que ocorra uma reação química, para que ela ocorra, é necessário que haja contato e afinidade química entre os reagentes. Então, contato e afinidade química entre os reagentes. Uma das condições mais importantes, tá, de todas, as mais importantes de todas, para a ocorrência de uma reação química é essas duas aqui: energia de ativação e colisão entre as moléculas dos reagentes, ok? São essas as condições para ocorrer uma reação química.
Então, nós vamos agora, nas próximas slides, nós vamos entender o que é essa energia de ativação e essa colisão entre as moléculas dos reagentes. Então, vamos começar primeiro pela teoria das colisões. Então, funciona o seguinte, tá? Os átomos das moléculas dos reagentes, elas estão sempre em movimento, gerando muitas colisões. Então, os reagentes estão lá, vários, né, sempre se movimentando, né? E nesses movimentos, eles vão se chocando. E essas colisões, elas aumentam a velocidade, como as colisões vão aumentando, elas vão aumentando a velocidade da reação. Tá? Então, quanto maior a colisão, maior a velocidade da reação. Quanto mais choque tiver com energia e geometria adequada, porque depende do jeito que ela for, não é de qualquer jeito, tá? Então, dependendo de como for essa colisão, ela pode se propiciar um aumento da velocidade, tá? Então, nós temos dois tipos de reação, que é a reação horizontal e a reação vertical, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, aqui, na teoria das colisões, né, o modelo de colisão para que as moléculas reajam, elas devem colidir, né? Então, quanto maior o número da colisão, maior a velocidade. Então, espera-se que haja muita colisão. Então, naquelas reações muito rápidas, que a gente conhece como, por exemplo, uma explosão, as moléculas estavam completamente agitadas, certo? Quanto maior aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das moléculas, né? Isso daí a gente viu lá no ensino fundamental. A molécula, quando começa a aumentar a temperatura, elas começam a se agitar cada vez mais e acabam aumentando o número de colisão, aumentando a velocidade. Então, quanto mais moléculas estiverem presentes, maior a probabilidade de colisão. Porque se a gente tiver duas moléculas apenas, não vai funcionar muito. Mas quando a gente tem muitas moléculas, aumenta muito mais a velocidade de colisão, tá? Então, quanto mais orientadas forem as colisões, maior a velocidade da reação. Então, quando as colisões forem certinhas, vai ficar melhor. Agora, se ficar desordenado, acaba não fazendo tanto efeito, tá bem? Então, vamos por tipos de colisão. Então, a gente tem dois modelos de colisão para a formação de duas moléculas. Um exemplo aqui, a gente vai fazer o exemplo do HCl, tá? Então, a gente tem aqui um H2 e temos o Cl2. Então, eles estavam fazendo colisão horizontal. No caso aqui, eles formaram somente uma molécula, né? Vamos ver aqui. Uma molécula apenas de HCl. O outro H e o Cl está separadinho aqui. Então, depois aqui, veio aqui, né? Quem sabe aqui esse H se formou com outro Cl, então depois nós formamos as duas moléculas de HCl. Então, após a primeira colisão, nessa primeira colisão aqui, somente uma molécula de HCl foi formada. A segunda molécula vai se formar na segunda colisão. Então, ele precisou colidir novamente para formar uma outra molécula, né? Essa daqui vai colidir com essa e vai formar uma outra molécula de HCl. Então, a colisão horizontal, ela não é muito propícia, tá? Vamos lá. A colisão vertical, ela é excelente, né? Como funciona a vertical, tá? Então, a vertical, observa que aqui a molécula do HCl aqui, do H2, se aproxima do Cl2 com muita velocidade, tá? Porque ela tá vindo aqui. Opa, deixa eu voltar. Desculpa. Nós estávamos no 18. Então, o que vai acontecer? Elas vão vir e vai chocar com muita velocidade. Em seguida, elas vão chocar violentamente com duas moléculas de HCl que já estavam aqui na frente, certo? Na primeira colisão, a gente vai se formar um complexo ativado com duas moléculas de HCl. Essa colisão ela acontece com muita velocidade e, portanto, ela é mais rápida, mais efetiva. Lembra que a gente estava falando, quanto mais velocidade, maior a energia. Então, a reação química vai ser mais rápida. Lembrando daquele exemplo lá daquela explosão que é instantânea. E o estado intermediário da reação, onde se forma esse complexo ativado,
é um estado de transição onde há um alto valor de energia envolvido, tá? Então a energia fica bem alta mesmo. O complexo ativado, ele é uma espécie química com maior valor energético. E toda reação química tem vida curtíssima, ou seja, quanto maior a energia, mais rápida a reação, então mais rápido vai acabar, certo? Então é aquele caso da efervescência. Você jogou lá um efervescente, acontece muito rápido. Agora, no caso de uma formação de rocha, então tem pouca energia, pouca agitação de moléculas, então demora milhares, bilhões de anos para tudo acontecer. Vamos lá. Então, a gente viu a teoria das colisões, agora a gente vai ver a energia de ativação, que é outra condição para que ocorra ocorra uma reação química, tá? Então, a energia de ativação também a gente chama de EAT, é uma siglazinha. Então, como é que funciona? Ela é uma energia mínima, né? Energia mínima que os reagentes precisam para que inicie a reação química. Esta energia mínima é necessária para a formação do complexo ativado. Lembra daquele complexo ativado que foi a primeira colisão, né? Então, quanto maior a energia de ativação, quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Então, a energia de ativação, ela é realmente, vamos voltar, é a mínima energia que os reagentes precisam para que inicie a reação química. Então, a mínima energia que eles precisam para que inicie a reação química, certo? Então, quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Então, mais lenta a reação porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra. A energia de ativação ela vai piorar, aumentar a dificuldade para que esse processo ocorra. No caso, quanto menor a energia de ativação, menor a barreira de energia. Então, menor essa barreira de energia, maior o número de colisões favorável, portanto, é uma reação mais rápida. Espero que tenha ficado clara essa parte de energia de ativação. Sempre lembrar que energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra uma reação química. Bom, então vamos lá, gráficos endotérmicos e exotérmicos para energia de ativação. Então, a energia de ativação varia de acordo com o tipo de reação química. Nas reações endotérmicas, ela é maior do que exotérmica. Então, endotérmica, a energia de ativação é maior do que exotérmica. Então, aqui, a gente tem a variação da entalpia, né? A variação da entalpia, isso daí foi visto em outro capítulo, vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E a energia de ativação, ela vai ser a energia do complexo ativado, lembra daquela primeiro choque, menos a entalpia dos reagentes, ok? Vamos lá. Bom, então, como a gente viu aqui no slide anterior, nós temos os endotérmicos e os exotérmicos. Vamos entender o que é cada um desses. De novo, vamos voltar. Endotérmico. Então, endotérmico, dentro. Então, ele, na verdade, quando acontece um processo endotérmico, ele absorve o calor, né? A gente tem um exemplo, ebulição da água, fusão do gelo, fotossíntese, todos são reações endotérmicas. Então, quanto maior a variação da entalpia, né, for maior que zero, né, a reação positiva, a reação sempre vai ser positiva em endotérmico. Então, voltando, endotérmica, a energia de ativação ela vai ser maior, certo? Então, aqui está falando que a entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes, tá certo? Então, aqui a gente vê aqui nesse gráfico, né, a entalpia do produto, a entalpia do reagente. Isso aqui é a energia de ativação, a energia maior, uma energia grande, tá? A gente vê aqui a energia dos produtos, a variação da entalpia, né? Aqui é um gráfico de energia pelo caminho da reação, tá? Então, esse é o endotérmico. O exotérmico, então a variação da entalpia vai ser menor que zero, né? Então, ela é uma reação negativa e exotérmica. O que é exo? Exo é para fora. Então, ela há liberação de calor.
A outra endotérmica absorve o calor, a exotérmica ela vai liberar o calor. A gente tem exemplo como a queima de vela, ou a combustão do álcool, a queima do propano e assim vai indo, tá? Então, no processo isotérmico, a variação, a entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos reagentes, ao contrário do endotérmico, que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, a gente tem aqui o gráfico de energia para o caminho da reação. Os reagentes, a entalpia dele começa alta, né? Ela tem uma energia de ativação baixa, uma energia de ativação menor do que no caso do endotérmico, tá bom? Então, vamos lá. Fatores que alternam a velocidade das reações químicas. Lembra que eu falei lá no início? Então, tem situações que a gente precisa, de fato, de aumentar as reações químicas, a velocidade das reações químicas ou diminuir a velocidade das reações químicas. Então, existem alguns fatores que vão contribuir aumentando ou diminuindo essa velocidade das reações químicas. Nesse caso, nós temos aqui temperatura, superfície de contato, pressão, concentração, presença de luz e tem os catalisadores e os inibidores, tá? Então, vamos falar sobre cada um daqui a pouco aqui isoladamente. Vamos lá. Então, a temperatura. Como que a temperatura influencia na variação aí de velocidade das reações? Então, a temperatura está ligada à agitação molecular, tá? Então, quanto mais agitado está, maior a temperatura. Então, quanto mais calor, mais agitadas as moléculas vão ficar. Se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a energia cinética, né? A energia de movimentação das moléculas. Então, se elas se movimentam mais, elas vão acabar se chocando muito mais. Então, se elas estão se movimentando, elas acabam se chocando cada vez mais. Então, com o aumento da energia, ela acaba diminuindo qual energia? A energia de ativação. Porque ela está aumentando a energia cinética da molécula, diminui então a energia de ativação. E, em consequência, vai aumentar o número de colisões efetivas, aquelas colisões que realmente vão fazer bem ali, né? Vão contribuir para o aumento de velocidade. Então, portanto, a velocidade da reação vai aumentar. Por isso que a gente aumenta a chama da cozinha, ali do fogão, né, para cozinhar. A gente aumenta ali porque a gente quer aumentar a temperatura, aumentar a agitação das moléculas para, por exemplo, fazer ferver uma água, certo? Exatamente isso. E a gente utiliza a geladeira para isso, a gente diminui a velocidade da temperatura, a gente diminui a temperatura para não estragar nenhum alimento. Por quê? Então, com a velocidade, com a temperatura menor, a gente diminui aquela reação ali de apodrecimento do alimento, certo? A gente diminui. Então, essa velocidade aí da reação vai ser cada vez mais lenta, e a gente consegue consumir esse produto por mais tempo. Engraçado que essas coisas, como eu falei, a gente vê no dia a dia, faz isso tão já automaticamente que a gente nem começa a pensar em qual é a cinética química envolvida naquele processo que a gente está fazendo de cozimento, ou então de congelamento. O congelamento também é excelente. A gente congela carnes e elas duram 3 meses, coisa que se tiver fora da geladeira, por conta da velocidade também, ela acaba aumentando a velocidade da reação e o alimento acaba estragando, acaba apodrecendo. Então a gente tem que ficar atento também à variação de temperatura. Superfície de contato. Então, a superfície de contato, como é que funciona, né? Então, ali está dizendo maior área de contato, então a reação vai ser mais rápida. Então, isso explica porque a gente tem que tomar a aspirina, ela vem num comprimido inteiro e não em pó. Né? Se viesse naquela comprimido em pó, como que funcionaria? O comprimido em pó, ele reage mais rapidamente, né? Ele vem, dissolve aquilo lá e já entra no estômago. Só que a aspirina é muito forte. Se ela reagisse desse jeito no estômago, o
que ia acontecer? A gente ia causar lesões, né? Ia ter uma reação muito rápida no nosso estômago. Então, se for ingerido inteiro, né, ela demora mais para reagir. Então, como ela vai demorar, ela vai indo aos pouco a pouco, que nem está aí na foto, né? Pouco a pouco e acaba não lesionando o nosso estômago. A gente tem outro exemplo, né? A carne, ela é digerida mais facilmente se a gente comer, mastigar antes. Se a gente pegar um pedacinho e engolir, ela demora. Então, a gente tem que facilitar o processo de digestão. Outro exemplo, um graveto. E mesmo a massa, um graveto vai queimar muito mais rápido do que um pedaço de madeira, certo? Então, um palha de aço vai queimar mais rápido do que um pedaço de ferro na mesma quantidade. Então, a superfície de contato, quanto maior a área de contato, a reação vai ser mais rápida. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós temos aqui também a pressão. Então, a pressão, aumento da pressão diminui o volume. Nós sabemos, né? A pressão é a razão da força em relação àquela área, essa área aqui. Então, a área de contato, então a força em relação à área. Quando a gente diminui aqui, a gente vai diminuir o volume, ter um espaço menor para as moléculas se agitarem. Elas vão se agitar e vão se colidir mais rapidamente. Então, a reação vai aumentar, certo? Tá aqui bem simples, né? A pressão é intuitiva até. Vamos lá agora sobre a concentração. Aumento da concentração dos reagentes. Aumento da concentração dos reagentes, aumenta o número de moléculas dos reagentes, aumento das colisões eficazes, reações mais rápidas. Então, a quantidade de soluto e resolvente, né? Então, como aumenta a concentração, ela vai aumentar o número de moléculas, então ela também é bem intuitivo, automaticamente vai aumentar as colisões eficazes aí, para ter uma reação mais rápida. Temos aqui também, né, vamos lá, presença de luz. Então, no caso aqui da fotossíntese, nós temos, né, energia, a presença de luz, né, porque a luz é uma energia em forma de onda eletromagnética que ajuda a quebrar a barreira da energia de ativação. Então, ela vai quebrar aquela energia de ativação, vai aumentar também a velocidade desculpa, a velocidade das reações, tá bom? Certo, então vamos lá, o próximo. Agora, esse aqui é interessante. Então, a gente falou até agora de situações cotidianas, né? Então, pode ser a temperatura, né? A luz, pressão, aumento de pressão, o que mais que nós falamos? Superfície de contato. Tá? Agora, o catalisador. Como é que funciona o catalisador? O catalisador, ele não participa da reação. Tá? Ele não vai participar. O que a gente precisa? Uma substância química que ela vai diminuir, ela tem a função de diminuir a energia de ativação, diminui e aumenta a velocidade da reação. Então, às vezes é aquilo, eu falei assim, às vezes a gente precisa aumentar a velocidade de reação, a gente fala, quer saber? Eu vou colocar um catalisador ali para resolver o meu problema. Então, ele vai acelerar a reação, mas não altera a composição química, tá? Por isso que é muito interessante a gente utilizar o catalisador. Tá? Ele não vai alterar também a variação de entalpia, então ele é excelente, ele vai lá. Ele não participa da reação, diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação química, então ele é excelente. Tá? A gente vê aqui o gráfico com e sem catalisador, né? Aqui nós temos o reagente, certo? O produto. Lembrando que não muda a variação da entalpia, ela permanece o mesmo. Com o catalisador, a energia é menor e sem catalisador, a energia é maior. Essa aqui, lembrando que é energia de ativação, tá bom? Então, ela não precisa de uma energia de ativação muito alta, porque e nem varia a entalpia, tá? Ele é interessantíssimo, tá? Nossa, o que é catálise? Catálise. A catálise é o aumento da velocidade da reação provocada pelo catalisador. Então, é o aumento da velocidade da reação
aumentada, provocada pelo catalisador. A enzima é um exemplo dessa catálise, tá? Então a gente tem a saliva e o suco gástrico, ele não modifica ali aquilo que a gente comeu, porém ela vai ajudar na velocidade da reação, tá? Então, catálise homogênea, nós temos a homogênea e a heterogênea. A homogênea, quando os reagentes e o catalisador estão no mesmo estado físico, formando um sistema monofásico. Então, a gente tem aqui duas soluções hipotéticas A e B, tá? A e B aqui. E as A e B está no estado sólido, a gente joga um catalisador no estado sólido também. E pronto. Aqui no outro caso, a gente tem o óxido fúrico, o óxido aqui, oxigênio 2. Tá, os dois aqui estão em estado gasoso, joga aqui também no Na2 estado gasoso, e então ele forma um sistema monofásico, tá bom? E a gente tem aqui a catálise heterogênea. Então a catálise heterogênea ela é quando os reagentes e o catalisador não estão no mesmo estado físico, formando um sistema heterogêneo. Nesse exemplo aqui embaixo, do mesmo jeito que foi o anterior, está mostrando que eles estão em estados físicos diferentes, tá bom? Então, essa é a catálise heterogênea e homogênea. Lembrando que a catálise é o aumento da velocidade da reação provocada pelo próprio catalisador. Então, a gente tem aqui os catalisadores mais comuns. Então, a gente tem os metais, principalmente os de transição. Aqui a gente tem o cobalto, o níquel, a platina e o paládio, né, como exemplos. Os ácidos que catalisam muitas reações orgânicas, né? Então, a gente tem os ácido sulfúrico aqui, por exemplo. Então, algumas reações orgânicas jogam o ácido sulfúrico, ela aumenta a velocidade da reação sem envolvimento e sem modificar, alterar a composição química do reagente. Temos as bases ali, né, que seria o hidróxido de sódio, né? Voltando, os óxidos metálicos. Então, a gente tem o óxido de alumínio e o óxido de ferro. As bases, que temos o hidróxido de sódio. E as enzimas, que a lipase, suco gástrico, né? Que são produzidas pelos organismos vivos, né? Então, nós temos catalisadores, nosso corpo utiliza catalisador e a gente não tá nem pensando nisso. Então, aqui, só que do mesmo jeito que a gente tem como catalisar, a gente tem como inibir também. Então, a gente tem como aumentar a velocidade e temos como diminuir a velocidade também. Tá? Então, vamos lá. Os inibidores são substâncias que, ao contrário dos catalisadores, eles aumentam. Só um momento. Então, só um momento, que eu não sei de onde está vindo esse barulho. Só um momento. Bom, infelizmente eu vou ter que continuar com esse barulho, não sei o que está acontecendo com o computador, mas eu vou ter que continuar assim, porque não tem outra opção. Então vamos lá. Os inibidores, eles são substâncias que, ao contrário dos catalisadores, vão aumentar a velocidade de ativação e, com consequência, diminuir a velocidade da reação química. E ela pode ser chamada de veneno de catalisador ou anticatalisador. Então, ele vai aumentar a velocidade, a energia de ativação, contrário do catalisador, que vai diminuir a velocidade de catalisação, de ativação. Então, aqui, velocidade instantânea. Nas reações químicas, a velocidade a cada instante é diferente da velocidade média. A velocidade instantânea é o valor para qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. Pode ser calculada de acordo com a lei cinética ou a equação de velocidade proposta por Huber e Weige, certo? Então, essa lei, o que diz essa lei? Essa lei foi proposta em 1867. E ela dizia a seguinte frase:
A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Para cada temperatura elevada, há expoentes experimentalmente determinados. Então, esses expoentes que constam aí nessa lei irão determinar a ordem da reação, tá bom? Olha, o Windows Media Player está desligado, não sei o que é esse barulho que está no final. Não sei mesmo. Bom, não sei se é no Bluetooth. Então vamos lá. Então, cinética química continuando, vamos lá. Os expoentes que constam naquela lei irão determinar a ordem da reação, como foi que eu disse na anterior. Então, para uma reação genérica, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui o coeficiente A, e o A, que é a concentração molar de A, concentração molar de B, né? Nesse caso aqui a velocidade. Então, acho que aqui a velocidade vai ser uma constante de velocidade multiplicada pela concentração molar elevada aqui pelo xzinho, esse expoente. Esses expoentes são os coeficientes, são expoentes experimentalmente determinados, né? No caso seria aqui os coeficientes estequiométricos. E uma relação elementar onde ocorre uma única etapa, o expoente é o coeficiente dos reagentes, tá? Quando ocorre uma etapa só, porque há casos que ocorram duas etapas. Então, uma etapa só, a velocidade vai ser a constante de velocidade, a concentração molar, e aqui em cima vai ser, no caso aqui, o coeficiente estequiométrico, e aqui vai ser a concentração molar de B, mais aqui o elevado ao coeficiente estequiométrico. Nesse exemplo aqui, a gente tem 2 de carbono com oxigênio, mais uma de oxigênio, O2, nós temos aqui CO2, duas moléculas. Então, vai ser exatamente a concentração molar de A aqui, elevado ao coeficiente D, vezes esse daqui, a concentração molar do O2, elevado a 1. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Em alguns processos químicos ocorrem várias etapas, aquele que a gente falou é de uma etapa só. Nesse que ocorrem várias etapas, as reações globais são as que ocorrem em mais de uma etapa, tá? A velocidade dessa reação depende da velocidade das etapas participantes, né? E quando isso ocorre, determina a velocidade da reação através da etapa mais lenta, tá? Então, a gente tem 3 aqui no caso, nós temos essas 3, nós vamos utilizar a etapa mais lenta, né? Então, aqui a velocidade da reação vai ser aquela constante, vezes aqui ele elevado ao coeficiente dele, que no caso aqui é 1, e o O2 e elevado ao coeficiente dele aqui, no caso aqui é meio, tá? A gente não utiliza a reação global e nem a reação mais rápida, a gente vai usar sempre a etapa 1, que é a etapa mais lenta. Então, a ordem da reação e molecularidade, tá? Nós estamos chegando já ao fim da nossa aula. A ordem de uma reação química só pode ser determinada experimentalmente, tá? A molecularidade representa o número mínimo de moléculas ou íons reagentes necessários para que ocorram colisões e a reação possa se processar em uma única etapa elementar. Os expoentes que estão na lei da velocidade podem determinar a ordem da reação, tá? Então, a gente tem aqui do jeito que a gente disse. No caso, né, o alfazinho ali vai ser a ordem da reação em relação ao reagente A e a B a ordem da reação em relação ao reagente B, né? Em que A mais B é a ordem da reação e o A mais B é a molecularidade da reação. Vai ser unimolecular, bilecular ou trimolecular, tá bom? Então, aqui na lei da velocidade, tá? Lei da velocidade. Nós temos molecularidade 3 trimolecular, né? Então, aqui, a ordem da reação pode indicar o que acontece com a velocidade da reação quando é alterada a concentração dos reagentes. Então, é de primeira ordem, quando a concentração é igual, de segunda ordem, quando duplica, né, eleva ao quadrado,
e terceira ordem quando vai ao cubo. Um exemplo assim, ó, a gente tem a etapa lenta e a etapa rápida aqui, né? Seja essa equação. A gente vê aqui responda, equação da velocidade. Quando nós temos duas etapas, lembra que a gente vai pela lenta? Então seria somente essa aqui, NO2, nós temos aqui NO2, ele vai ser a constante vezes NO2 elevado a 2, certo? Então a gente tem aqui exatamente isso. A ordem da reação, ela é a ordem da reação, a gente sempre vai saber, porque ela vai em relação a gente A, porque vai ser aquele alfazinho. Então, nesse caso, como é elevado a 2, ela é de segunda ordem. O que acontece é que a velocidade, quando a concentração de NO2 é dobrada, né? Então a concentração é dobrada, a velocidade vai aumentar 4 vezes, certo? E o que acontece com a velocidade quando a concentração de CO é dobrada? Não acontece nada porque a concentração de CO não altera, a ordem é zero, certo? A concentração de CO, a ordem é zero, não vai resolver, não vai modificar nada, tá bem? Então, resumindo, esse resumo aqui que eu tenho, eu achei somente em espanhol, mas ele é um resumo muito bom, que ele mostra, na verdade, um mapa, né? Um mapa de como funciona essa cinética química, né? Então, o que que tem a ver a cinética química? A cinética química tem a ver com a velocidade da reação e depende de alguns fatores, certo? Esses fatores são como concentração, né? Aqui a divisão, temperatura, pressão, a natureza dos reativos, a luz, catalisadores, né? Inibidores também, lembra que nós falamos, né? Bom, aqui estava falando, né, que a velocidade da reação pode medir com os números de moles da reação, que se transforma por unidade de tempo, né, que foi o que a gente aprendeu, e o número de moles que o produto se forma por unidade de tempo. Os catalisadores, eles vão favorecer a reação, lembra? Então, elas não vão reagir junto com o reagente, ela não vai modificar a estrutura. Né? Então, a gente tem exemplos aqui de enzimas biológicas e aqueles, né, pelágio, etc. Vários catalisadores que nós falamos também. Deixa eu ver a pressão, quanto maior a pressão, aumenta a velocidade, temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas, mais choques, aumento de velocidade. Aqui, quanto maior a superfície de contato, né, maior a concentração entre as partículas, então aumento de velocidade. E aqui a concentração vai favorecer os choques e a maior concentração de velocidade. Ou seja, esse quadrinho aqui é um resumo excelente para a prova. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa por esse final, não sei o que está acontecendo, meu computador acho que está com vírus. Eu tive que baixar o programa para fazer esse vídeo e acabou ficando com esse barulho aí do nada. Não sei o que aconteceu, mas espero que vocês tenham gostado, principalmente o professor. Espero ganhar uma nota e me ajudar bastante a fechar um ITQ com uma nota muito boa. Então, muito obrigada. Essa foi a aula de cinética química. Espero que tenham gostado. Abraço. Tchau, tchau.